Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, galera. Estamos começando mais um Upgrade Jovem. Meu olho tá coçando. Fica ligado no que Deus tem para falar para nós hoje. Na palavra Up de hoje, eu queria falar sobre temor. Não? Nós temos vivido um tempo de uma geração que não tem temor a Deus. Lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, conta a história de José. José era um jovem que foi tremendamente usado por Deus, um jovem sonhador. Mas acima de tudo, ele temia Deus. E lá no capítulo 39, depois que José foi vendido para o Egito, lá começa a contar um pouco sobre a história dele lá no Egito. E lá fala aquela passagem que a mulher de Potifar começou a dar em cima dele. Eu imagino que era uma mulher bonita, né? Não devia ser feia, não. Ela deu em cima dele, a Bíblia diz que ele fugiu. Nos tempos de hoje, nós ouviríamos muita piada. Esse José aí, não sei não, hein? Mas a gente for ver, na verdade, José, ele era um cara temente a Deus. E ele sabia que Deus ia dar o melhor pra ele. Deus não queria dar a mulher de Potifar pra ele. Deus queria dar uma mulher que fosse só dele. Deus queria dar algo que fosse só pra ele. Deus queria dar uma bênção só pra ele. Interessante que a gente vê que realmente ele tinha um temor a Deus. Ele sabia que, independente daquilo que ele passasse, da situação que ele passasse, Deus cuidaria dele. Deus estaria com ele. Ele temia a Deus porque ele amava, porque ele confiava. Muitas vezes a gente confunde temor com medo. E você temer a Deus não é você simplesmente ter medo de ser castigado. Mas temer a Deus é você se preocupar e não entristecer o coração dele. Não simplesmente pelo que ele vai fazer com você, pelo que ele pode fazer com você, mas pelo que ele é, porque ele é Deus. Temor é para aqueles que amam, só aqueles que amam conseguem temer. Então quando você ama a Deus, você consegue temer a Ele e confiar nele. Mas é interessante, a gente vive hoje em dia numa geração que não tem temido a Deus. Né? Um povo que não teme a Deus. Até mesmo na igreja, jovens não conseguem temer a Deus. Não conseguimos temer a Deus. Nós jovens temos vivido num tempo onde tudo é muito fácil. E muitas vezes nós temos tirado a nossa atenção de Deus, o nosso foco de Deus. Porque o inimigo tem escravizado as pessoas, tem escravizado as vidas. Muitos aqui têm pecado, muitos precisam se consertar com Deus. E talvez sua vida está sendo uma derrota, talvez sua vida é um desastre, uma calamidade. Talvez você tenha passado por lutas e Deus não quer isso para você. E o inimigo tem te escravizado e tem pisado em você. E você tem vivido uma vida de pecado. E você não tem buscado a Deus. E você não tem entregue a sua vida para Deus. Sabe, o inimigo ele vai tentar te matar. Ele vai tentar te roubar. Vai tentar acabar com a sua vida. Mas não pode ficar assim. Você precisa se consertar com Deus. Amém. Sabe, às vezes no meio da igreja a gente se distrai por coisas pequenas, sendo que é um tempo que nós temos para Ele, que nós temos diante dEle, temos na casa dEle, e nós perdemos a nossa visão, o nosso foco com outras coisas. Coisas até que Deus nos abençoou, mas muitas vezes nós desviamos a nossa visão para as bênçãos e não olhamos para Deus. É interessante, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus e começar a temer a Deus, eu creio que grandes coisas vão acontecer. José, um jovem que temia Deus, e o tanto que Deus usou, o tanto que Deus levantou a vida dele. Eu acredito que se nós jovens começarmos a nos posicionar e buscar para Deus, pedir para Deus temor, assim como José teve, existem coisas que nós precisamos deixar, porque nós precisamos confiar em Deus. José, ele confiava em Deus. José, ele cria em Deus. Ele sabia que o Senhor não era aquilo que o Senhor tinha para ele. Sabe, quando nós tememos a Deus e vier situações como essa na sua vida, assim como foi para José, essas coisas não vão desviar a nossa visão, não vão tirar o nosso foco. E nem que, por mais que às vezes pareça injusto, porque depois que José fugiu, a esposa de Potifar mentiu e José foi preso. E às vezes a gente para pensar, mas não vale a pena ser justo, porque não vale a pena querer fazer as coisas certas, porque nem sempre tudo vai dar certo. Eu creio que se José ele tivesse desistido naquela hora, aquilo que Deus tinha para a vida dele, os sonhos que Deus tinha para a vida dele jamais cumpririam. Se a gente for ver lá na frente, José ele virou governador do Egito, braço direito de Faraó. Depois de Faraó era ele quem mandava. Nós precisamos voltar a temer a Deus.
não por medo do que Ele pode fazer por nós, mas com preocupação, sabe, de termos amor por Deus, de amarmos a Deus, falar: Deus, eu estou disposto a pagar o preço que for, porque eu sei que aquilo que o Senhor tem para mim é maior do que o mundo pode oferecer. Às vezes parece que as coisas momentâneas parecem que são melhor, não, mas isso eu posso ver, isso me satisfaz. Vivemos numa geração acostumada com respostas rápidas, mas Deus, ele não tem o que é simplesmente rápido para nós, porque coisas rápidas, na mesma velocidade que elas chegam, elas vão, mas aquilo que Deus tem para nós, ele tem trabalhado. Muitas vezes pode demorar, mas Deus, ele está preparando o melhor. Sabe que quanto mais tempo Deus demorar para te entregar, maior vai ser a sua vitória. Então confie no Senhor, entrega a sua vida para Ele, deixa com que Ele faça. Deus quer levantar uma geração de jovens que temem ao Senhor, de jovens que confiam no Senhor acima de todas as coisas. Então, jovens, vamos temer a Deus, vamos confiar em Deus, porque não vale a pena nós perdermos a nossa vida com coisas passageiras, coisas que vão acabar rápido. Perdemos aquilo que Deus tem de melhor por causa disso. Então não troque o que Deus tem para você. Esse é um tempo de jovens que vão ser verdadeiramente tementes a Deus. Onde quer que você esteja, seja no Brasil, seja no Japão, seja em qualquer lugar do mundo, jovem, aprenda a temer a Deus, porque Deus vai te usar poderosamente e vai te levar para lugares que você nem imagina. O sonho de Deus se cumprirá na sua vida. É isso aí, mandar um abraço para vocês. Esse foi mais um Upgrade Jovem. Nós estamos aí com as palavras que Deus sempre dá. E um abraço para todo mundo também que foi no Congresso Jovem. O Congresso Jovem aconteceu, foi bênção. Deus moveu tremendamente naquele lugar. Foi algo realmente sobrenatural. Fiquem com Deus, eu conto com vocês. Obrigado pelo apoio de todo mundo aí que tem apoiado esse projeto. Saiba que é isso que Deus tem pra nós. Isso é muito bom, isso é muito louco. Põe na tela aí imagens desse congresso. Põe na tela aí, põe na tela esse gordo aí cantando. Luto pra sobreviver. Olhos voltados pros céus, espíritos me